Carta de Paulo aos Gálatas. Diferente das outras cartas, esta carta ela não foi dirigida para nenhum grupo restrito de crentes. Ela foi escrita para uma região chamada região da Galácia. Paulo havia visitado e plantado igrejas em várias cidades nessa região, como, por exemplo, Listra, Derbe, Icônio. E então agora ele escreve esta carta para estas igrejas, e como todas as outras, não só para elas, mas para todos nós, igreja do Senhor. Ela foi escrita por volta de 49 depois de Cristo em Antioquia, e tudo indica que ela foi escrita antes do Concílio de Jerusalém, que aconteceu por volta do ano 50. Por quê? Porque Paulo não faz menção desse concílio e ele vai responder exatamente questões que foram resolvidas no concílio. Mas por que Paulo escreve esta carta? Paulo escreve essa carta porque esta igreja dessa região da Galácia estava sendo influenciada por falsos mestres e por cristãos judaizantes. Quem são esses? É uma espécie de uma facção de judeus extremistas que se converteram ao cristianismo, mas que entendiam que a salvação não seria completa se aqueles novos convertidos não se judaizassem antes, ou seja, esses gentios deveriam também obedecer às leis e às tradições judaicas, além da sua fé em Jesus. Eles acusavam o apóstolo Paulo de pregar um evangelho incompleto e estavam ali, no meio daqueles crentes, como diz Atos capítulo 15, verso 1, estavam ali disseminando esta heresia, questionando a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Então, os Gálatas, eles estavam começando a trocar a fé que eles haviam recebido pelo legalismo. Então, Paulo escreve essa carta como uma carta apologética. Na verdade, ela é a carta que mais faz defesa do evangelho do que qualquer outra carta. Então, ele escreve esta carta para combater essas ideias perigosas desses judaizantes que já estavam contaminando a igreja e para defender também o seu ministério e para mostrar que nós somos salvos do juízo de Deus e do castigo do pecado é totalmente pela graça. E não há nada em nós, não há nenhum mérito em nós que nos faça alcançar a salvação. E tentar agregar qualquer outra coisa na obra redentora de Cristo como necessária para a salvação é o mesmo que negar a fé, negar o sacrifício de Jesus. Então essa carta é uma carta maravilhosa. Por quê? Se o Senhor não inspira o apóstolo a escrever essa carta aos Gálatas, corrigindo esse grave problema, o cristianismo nada mais seria do que uma seita judaica apenas. Vamos então estudar essa carta tão maravilhosa. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulos 1 e 2. Paulo estava sendo acusado por alguns judeus cristãos de estar enfraquecendo o cristianismo para torná-lo mais atrativo aos gentios, ou seja, flexibilizando, tornando politicamente correto, pregando um evangelho light, dizendo que os gentios não precisavam viver as leis religiosas e que para eles serem salvos, eles teriam que passar pela circuncisão, ou seja, primeiro eles precisavam tornar-se judeus para depois se tornarem cristãos. Então, Paulo já começa a sua carta fazendo declaração acerca da sua chamada. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Eu não fiz nenhum curso, eu não comprei esse título, eu tenho tanta autoridade quanto os 12 apóstolos de Jerusalém. Por quê? Porque eu sou apóstolo por parte de Jesus Cristo. Paulo cumpria cabalmente a exigência para se tornar um apóstolo, que deveria ser alguém chamado e enviado por Jesus. E Paulo, então, lembra que ele foi chamado e enviado por Jesus. Atos capítulo 9, verso 15, o próprio Cristo havia dito para ele: vai, estou te escolhendo e estou te enviando para evangelizar os
gentios. Verso 3, ele lembra qual é o fundamento do evangelho que ele prega. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo. Esta é a essência da mensagem que Paulo pregava, pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele está dizendo, essa é a essência do Evangelho, a essência do Evangelho é Jesus Cristo, a essência do Evangelho é a graça. Fomos redimidos não por merecimento, mas totalmente pela graça. A partir do verso de número 6, ele começa a mostrar então a razão desta carta. Admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele estava estarrecido, como que uma igreja que havia sido discipulada, uma igreja que aprendeu a verdadeira mensagem do evangelho, estavam tão facilmente sendo influenciados por outro evangelho. Então, no versículo 6, ele usa a palavra outro aqui, que é a palavra grega heteros, que significa outro, diferente, totalmente diferente. Verso 7, o qual não é outro. A palavra outro que ele usa no verso 7 é halos, que significa diferente, porém com a mesma essência. A palavra usada para Jesus se referir ao Espírito Santo. Eu enviarei um outro Consolador, é alguém que é diferente, mas é da mesma essência. Então ele está dizendo, não, isso que vocês estão recebendo é um outro evangelho. É um evangelho heteros, totalmente oposto daquilo que eu ensinei para vocês. Verso 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, amaldiçoado, rejeitado. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, muitas pessoas querem pregar um outro evangelho, o evangelho da prosperidade, do triunfalismo, criando um novo evangelho, um novo Cristo, um Cristo socialista, comunista, evangelho outro, o evangelho de Jesus Cristo como o livro de Mormons, o evangelho segundo Allan Kardec, mas a Escritura é clara ao dizer, o Evangelho é único, Jesus é esta boa notícia para a salvação. Acabou, não tem outra notícia, não tem outro Evangelho. E se alguém pregar outro Evangelho, considere-o maldito, rejeitado. Em resposta à crítica que Paulo pregava um Evangelho light para agradar pessoas, ele então responde no verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, eu não estou pregando para agradar os homens. O evangelho não é um produto que deve ser adaptado para agradar as pessoas. Verso 12, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelações de Jesus Cristo. Ele então vai contar como foi que ele foi chamado e como é que ele recebeu isso do próprio Cristo. Ele fala de quem ele era, um terrorista que matava pessoas em nome da sua fé no farisaísmo judaico, mas agora ele recebeu do próprio Cristo essa chamada para levar o evangelho. Durante 3 anos ele ficou então estudando, se preparando, recebendo do próprio Cristo. Verso 18, passado 3 anos então, subi a Jerusalém para me encontrar com Pedro e permaneci com eles ali durante 15 dias. Eu então ganhei uma nova família, eu tive uma comunhão com eles, verso 24, e todos eles glorificavam a Deus ao meu respeito, vendo a minha transformação. Capítulo de número 2, ele então diz que só depois de 14 anos é que ele vai para Jerusalém para se encontrar com esses apóstolos, conforme Atos capítulo 15, verso 2. Verso 2, ele diz que fez isso em uma obediência a uma revelação e, chegando ali, ele mostrou para eles como era o evangelho que ele pregava entre os gentios. E ele foi, então, verso de número 3, com um irmão chamado Tito, e eles tentaram constranger a Tito, que deveria se circuncidar. E, verso de número 4, é isto por causa dos falsos irmãos que se posicionaram tentando convencer
de que Tito deveria ser circuncidado. Mas aí Paulo responde que nem por uma hora eles se submeteram a isso. Ou seja, se é somente uma questão cultural, como foi no caso de Timóteo, não tem problema. Se isto é para causar menos problemas, tudo bem, pode circuncidar Timóteo, mas aqui era diferente. Aqueles queriam impor um ritual judaico sobre um gentio, como se isso fosse necessário para a salvação. Então, a isto, Paulo não concordou, não se rendeu. E, como resultado, verso de número 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ou seja, eles então chegaram a um acordo entre eles, que eles continuariam pregando entre os judeus, esse seria o campo de trabalho deles, e que Paulo continuaria pregando entre os gentios. Ele então conta aqui de um episódio que aconteceu entre ele e Pedro, verso 12, com efeito: antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, ele confronta Pedro dizendo: Pedro, você está sendo dissimulado. Você está fazendo uma média para tentar agradar judeus e gentios. Então, ele usa isso para ensinar Pedro, verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Verso de número 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Verso 21. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, ninguém é salvo por mérito próprio. Todo ser humano só pode alcançar a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. É pela graça, não é por mérito humano, não é por esforço humano. Somos salvos por causa da graça em Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulos 3 e 4. Paulo está tão estarrecido com esse comportamento de vulnerabilidade desses cristãos na região da Galácia, que ele usa palavras muito duras, porque eles muito facilmente se esqueceram de tudo que aprenderam e estavam sendo contaminados por estas mentiras ditas por esses falsos mestres que estavam dizendo que a graça não era suficiente e que para serem salvos eles precisavam também praticar os rituais judaicos, bem como a circuncisão. Então, capítulo 3, ele diz: ó Gálatas, tolos, quem vos fascinou? Em outras palavras, ele está dizendo assim: alguém enfeitiçou você, só pode ser algo do maligno. Ele então passa a fazer algumas perguntas retóricas com base nas experiências deles. Eles que já haviam recebido a salvação, recebido o Espírito Santo, ele passa então a fazer perguntas retóricas para que eles abram os olhos e deixem de ser enganados. Verso de número 2, quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso de número 5, aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagre entre vocês. Porventura, ele faz esses milagres através das obras da lei ou pela pregação da fé? Para que eles entendessem melhor isso, ele então vai usar a figura de Abraão. Abraão foi justificado por Deus quando ainda nem havia lei. Verso número 17, digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois,
não a pôde abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Verso de número 8, ele diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Deus pregou o evangelho para Abraão, a boa notícia, a salvação através da fé. E Abraão não foi justificado por causa da circuncisão, ele foi justificado antes mesmo de ser circuncidado. Então, Paulo está dando esta advertência aqui, mostrando essa figura de Abraão, de uma pessoa que foi justificada por Deus, foi salva, não por causa das obras da lei, mas por causa da fé. Na primeira aliança, a salvação acontecia também pela fé, a fé também em Jesus, porém num Cristo que estava prometido, num Cristo que viria. E no Novo Testamento, a mesma forma, porém a salvação é pela fé no Cristo que já veio. Verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, ou seja, só existe justificação através da fé. E no verso 24, ele mostra então qual era o propósito da lei, de maneira que a lei nos serviu de aio ou pedagogo, que era um escravo que cuidava da criança, que protegia a criança até quando ela ficasse de maior. Então ele diz, para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, a lei apenas mostrava para o homem que ele era pecador e a necessidade de ser salvo. Mas, como um exame mostra qual é a doença, o que é que o ser humano tem, apenas aponta, mas não resolve, a lei também apenas apontava o pecado, mas ela não tinha poder para salvar o homem do pecado. E Paulo, ao escrever isso, ele mostra o que eu estou ensinando para vocês, essa liberdade em Cristo Jesus, essa salvação pela graça, não é só para esses gentios, para essas pessoas que não são judeus, não é só para estas pessoas. O que eu estou pregando é para todos vocês, essa liberdade é para todos, tanto judeus como gentios. Verso 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 28, não pode haver, a partir de agora, judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, esta é a beleza do Evangelho, da salvação. Em Jesus não há mais diferença. Todos os seres humanos estavam debaixo do pecado e precisavam ser salvos, tanto judeus quanto gentios. E a salvação, ela só tem uma forma de acontecer. É unicamente através da graça, é unicamente através de Jesus. E em Cristo, verso 29, nós somos descendentes de Abraão. Então essa descendência não é uma descendência carnal. Não é porque o judeu é descendente carnal que ele é filho. Em Jesus, tanto judeus quanto gentios tornam-se filhos, porque é uma filiação agora espiritual. No capítulo 4, ele vai fazer uma demonstração através de uma parábola, dizendo, digo que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo seu pai. Enquanto ele é uma criança, ele tem uma herança, mas ele não pode usufruir da herança. Então ele está dizendo isso. Nós estávamos assim, como esse pequeno herdeiro, mas, verso 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. E para ilustrar melhor isso, ele faz uma alegoria entre Sara e Agar. Verso 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um filho nasceu de Sara, sua mulher legítima, e o outro filho nasceu de Agar, a escrava. Verso 23, o filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da livre mediante a promessa,
que ele quer ensinar com isso? Paulo quer ensinar que Agar representa todos que são filhos de Abraão, segundo a carne, são aqueles que nasceram em Israel, esses judeus legítimos, uma herança terrena. Mas ele quer ensinar que a graça, ela traz uma outra filiação e que todos, verso 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Esta é a maravilha da graça. Nós nos tornamos herdeiros da promessa. Quando Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus está dizendo, haverá salvação através de um descendente seu, Abraão, através de Jesus. Então, todos aqueles descendentes de Abraão, descendentes espirituais, aqueles que tivessem a fé de Abraão, seriam herdeiros espirituais. Assim como Agar gerou filhos escravos, Sara, representando a graça, gerou filhos livres. Verso 31, e assim, meus irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo está então suplicando àqueles irmãos, não voltem à escravidão da lei, usufruam como esse herdeiro que cresceu, usufruam da liberdade que a graça em Deus nos concede e nos tornamos filhos. Nós nos tornamos filhos quando nós morremos para o mundo, nascemos de novo em Cristo Jesus. E esse novo nascimento só é possível mediante a uma ação do Espírito Santo em nós. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulos 5 e 6. Como estamos estudando durante toda essa carta, a igreja da região da Galácia estava sendo influenciada por esses judaizantes, que eram judeus legalistas, que estavam descredibilizando a pregação do evangelho, dizendo que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho muito light, que deixava as pessoas muito à vontade para pecar. Então, capítulo 5, Paulo escreve dizendo para esses irmãos que nós somos livres e foi Jesus que nos libertou. E ele vai então explicar o que é essa liberdade em Cristo Jesus. Não é uma liberdade para pecar. Esses judaizantes, eles pensavam assim, bom, se não existe lei, então as pessoas estão livres para pecar, vai virar uma bagunça. Então Paulo vai explicar que é exatamente esta a diferença, que a liberdade com que Cristo nos libertou da escravidão do pecado, ela nos dá um novo estilo de vida. Nós não pecamos ou não vivemos pecando, não é porque tem uma lei que nos rege. O cristão, o servo do Senhor, ele está salvo. E nós já explicamos isso no livro de Romanos. Nós fomos salvos da condenação do pecado, mas nós diariamente também somos salvos do domínio do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. E qual é a diferença, então, entre o servo de Deus, o cristão, o homem espiritual, para o homem natural? O homem natural, ele é escravo do pecado. O servo de Deus, aquele que morreu para o mundo, conforme primeira epístola de João, capítulo 13, verso 9, aquele que nasceu de novo, ele não vive pecando. Não é que o cristão não peca, mas depois que ele morreu para o mundo e nasceu de novo em Cristo Jesus, ele não vive mais na prática do pecado, ou seja, ele não é mais escravo do pecado. Mas no verso de número 13 ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está ensinando assim, olha, a liberdade com que Cristo nos libertou, ela opera em nós através do amor. Quando nós amamos, nós cumprimos toda a lei. Vamos lembrar então o que diz os 10 mandamentos. Não matarás. Se eu amo meu próximo, eu não vou cometer homicídio. Não adulterarás. Se eu amo meu próximo,
eu não vou cometer adultério, não dirás falso testemunho. Se eu amo meu próximo, eu não vou difamá-lo. Então, o amor é o resumo da lei. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar o nosso próximo. E Jesus disse, assim como eu vos amei. E, a partir do verso 16, então, ele começa a mostrar a diferença dessa pessoa que é guiada pela sua natureza carnal, dessa pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Ou seja, o que aqueles judaizantes não entendiam era esse novo caminhar do homem e da mulher de Deus, andar no Espírito e, verso de número 16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse é o segredo. Muitas pessoas hoje não entendem quando uma pessoa se converte, abandona o mundo e passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas criticam, dizendo, até ontem fumava, bebia, roubava, agora está com a Bíblia debaixo do braço, dizendo ser um servo de Deus. Mas esse processo da santificação, ele é operado em nós através do Espírito Santo. A partir do momento que nós começamos a andar no Espírito Santo, nós vencemos essa guerra entre a carne e o espírito. A carne vai sempre desejar o mundo e o espírito vai sempre desejar as coisas espirituais. Então, ele pontua aqui quais são as obras da carne. Como que sabemos que uma pessoa, ela ainda é uma pessoa natural, uma pessoa carnal? Então, ele lista aqui a partir do 19. Prostituição, impureza, lascívia, ele começa falando dos pecados sexuais, que é uma das principais marcas da perversão moral de uma geração e que cada vez mais está tão distante do seu Criador por causa dos pecados sexuais. Todos os dias, novas leis sendo legalizadas, como, por exemplo, a lei que legaliza o aborto em nome da perversão, ou seja, podem viver uma vida promíscua e engravidar, que não tem problema matar aquele bebê no ventre. Ou outras leis que dão privilégios à homossexualidade, por exemplo. Depois ele fala, verso de número 20, idolatria. O que é idolatria? É todo relacionamento com uma pessoa que ele considera Deus a não ser o Deus criador. Feitiçaria, e a palavra feitiçaria aqui, no grego, ela é farmaco, que lembra drogas alucinógenas que fazem parte de rituais de feitiçaria. E hoje também as pessoas estão tão envolvidas nessas práticas que nós, cristãos, temos sido odiados quando nós aconselhamos, quando nós pregamos o evangelho e apontamos esses atos como pecado. Somos chamados de intolerantes porque estamos pregando a verdade. Inimizade, porfia, ciúme, e aqui ele vai discorrer sobre pecados nos relacionamentos, bebedice e glutonaria. E depois ele fala do fruto do Espírito, o resultado do Espírito. Então, quando esse ser humano se arrepende, morre para o mundo, nasce de novo em Cristo Jesus, qual é a evidência de que ele agora é um homem espiritual? Qual é a evidência de que essa pessoa agora é um cristão autêntico? É através dessa manifestação do Espírito Santo em nós. Como que ele se manifesta? Através desse fruto. E o fruto dele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Ou seja, como é que o mundo vê o Espírito Santo em nós? É através desse fruto. E no capítulo de número 6, Paulo já havia falado para os irmãos que essa tendência de voltar ao legalismo, à prática da lei, estava trazendo competição entre os irmãos. Eles estavam vivendo em divisão dentro da casa de Deus por causa desta concorrência em tentar cumprir toda a lei. Então, no capítulo 6, ele vai terminar a sua carta chamando a atenção dos irmãos
sobre essa prática do amor como fruto do Espírito, que é a comunhão, a cooperação uns com os outros. Se algum for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, mais maduros, corrija-o, mas com doçura, com mansidão, e guarde também para que você não seja tentado. Levai as cargas um dos outros, esse é o Evangelho, é um ajudando o outro, mas não esquecendo das suas responsabilidades pessoais. E ele vai dizer, verso de número 7, que existe uma lei infalível, que é a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, no mundo espiritual, existe uma lei, assim como a lei da física, ela é uma lei infalível. A lei de Deus, ela é infalível. A lei da semeadura, ela é infalível. Nós precisamos tomar muito cuidado sobre aquilo que nós estamos semeando na vida do outro, nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com os nossos pais. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colheremos. Muitas pessoas hoje têm zombado de Deus, escarnecido de Deus, e elas não entendem o quão sério é brincar, zombar do justo juiz, ainda que a justiça na terra venha a falhar sobre estas pessoas que têm zombado do Evangelho, que têm escarnecido de Cristo, e a justiça terrena dizendo: é apenas liberdade de expressão. Podem ficar impunes da justiça da terra, mas não ficaram impunes na justiça de Deus. E Paulo termina então exaltando a cruz de Cristo. Gente, não é a circuncisão ou a falta da circuncisão, é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela nos coloca no nosso lugar, ela nos humilha, ela mostra para nós que nós somos pecadores. Não é porque fazemos isto ou aquilo que seremos salvos, é totalmente pela cruz. A cruz, verso de número 15, ela nos tornou uma nova criatura e, verso 16, ela nos dá um novo estilo de vida e, verso 17, que a marca no nosso corpo não seja a circuncisão ou qualquer outra marca ritualística, mas que seja a marca de Jesus em nós. E ele finaliza com sua bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém.